Iniciamos aqui a nossa palestra de número 222, hoje dia 10/11 de 2019. Vamos estar aqui agora trazendo uma palavra. Nós trouxemos na semana passada a segunda parte da palestra que tem como título A Fé Paulina. Os irmãos praticaram essa fé paulina? E eu creio que motivo tiveram. Porque Deus dá muito motivo, os anjos promovem muito motivo para que essa palavra ela seja exercitada. Ele promove isso aí. Então, tudo que nós pregamos aqui, abençoado, preste atenção. Se você é um cristão, que eu acredito que seja, você está vendo Cristo aqui. Se você é um cristão, você está vendo Cristo aqui. E se você está vendo Cristo, você está vendo o quê? Os ensinamentos dele para a tua vida. Assim é? Marlene, você pode ficar aqui, tá? Aí está só a nossa abençoada gatinha, que eu sei que ela é comportadinha também. Então veja bem, se você está vendo Cristo, se você ver Cristo em você, você está vendo Cristo aqui te comunicando. Assim é? Então a fé paulina, eu acredito que foi algo que te enriqueceu e que você deve rever essas pregações, essas palestras, e você tem muitas formas de vê-la, que é pelo WhatsApp, que eu mando para você lá 15, 17 minutos, ou você vai para o YouTube, ou você vai pelo blog, ou você vai pelo Facebook também, nós estamos enviando lá. Então você tem muito lugar para poder ser assistido por essa palavra, assim é? E hoje nós vamos falar sobre tempos e limites da nossa habitação. Tempos e limites da nossa habitação. Vamos basear sempre, baseado pelo apóstolo Paulo. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos com esses olhos iluminados pela doutrina que Paulo trouxe nas suas 14 epístolas, que faz com que nós enxerguemos de uma forma espiritual e não carnal, até o Antigo Testamento. Nós conseguimos trazê-los na nossa mente espiritual e viver o melhor dele. Assim é, porque tem ensinamentos ali tremendos. Paulo até traz muitas coisas de lá. E lá em Atos 17, Atos dos Apóstolos, foi escrita por quem? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Hein? O apóstolo Lucas. Lucas, que nem era apóstolo. O doutor Lucas, ele não era apóstolo porque ele não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Foi um homem que assistiu a Jesus, né? Como? Ouvindo, fazendo um apurado apanhado para ver o que realmente esse Jesus Cristo fez aqui na terra. E depois serviu a Paulo. Assim é? E serviu a Pedro também e outros na sua área médica, né? Ele foi um serviçal tremendo. E aqui, esse livro de Atos fala Atos dos Apóstolos. Qual os apóstolos? De Jesus de Nazaré, e finalizando o apóstolo Paulo. Lucas relata a vida de Paulo nesse livro de Atos. Relata fidelguinamente. E se você ler isso, você vai ver a atuação toda desse apóstolo glorioso, que é apóstolo dos gentios. Foi fiel no que ele viu e ouviu. Atos 17, 22 ao 26, ele vem dizendo aqui: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
Então a religião estava lá instalada e Paulo viu, porque Paulo tinha olhos o quê? Iluminados. Por quê? Passando e observando os objetos do vosso culto, gosta de culto, né? Encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse é aquele que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo pegou aquela situação, aquele contexto e começou a pregar o Deus verdadeiro. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Você é um cristão? Se você é um cristão, você está ouvindo Cristo falar para você, e você vai saber agora que tudo que tem na terra, com precisão, não teve mão de ninguém, foi o próprio Deus que fez tudo. Os homens foram feitos por ele vai falar aqui. Sendo ele Senhor dos céus e da terra. Continua ainda, viu, abençoado? Deus não abandona a sua posição, não. Não habita em santuário feito por mãos humanas. Aonde há quatro paredes que diz que Deus está ali, é santuário feito por mãos humanas. Então ali não tem quem? Deus. Não está ali. Nem é servido por mãos humanas. Olha que coisa tremenda, né? Como se de alguma coisa precisasse. Ah, Deus, não é assim não. Eu gosto de levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Usa minha mão para curar, para libertar. Olha que loucura, né? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa eu precisasse. Vou levar uma oferenda para o Senhor. Hein? Vou dar o melhor, vou separar esse tempo aqui agora para ti. Eu pensei que era 24 horas, só 2. Você quer que eu pague? Se passar de 2, você quer que eu pague hora extra? Olha que coisa louca. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Eles têm Deus como fantasminha, camarada. Eles não conhecem Deus. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Quem consegue dar vida? Só Ele, mais nada. Respiração, você está respirando aí porque Deus está permitindo. Se quiser, faz isso, acabou sua respiração. O que vai acontecer contigo? Você vai morrer, cara. Olha o tanto que você é poderoso. Merda nenhuma. E querem se galantear por aí e falar que são poderosos. Então, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todo dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a terra. Olha aí, sobre toda a face da terra, havendo, quando ele fala havendo, está em que tempo, Tiago? Passado, né? Havendo é passado. Ouça aqui, ó. Havendo, ouça aqui. Fixado. Também passado. Os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha aqui, isso aqui é sério, pessoal. Você quer conhecer Deus? É agora. Não tem como, e ninguém explica isso. Porque os filhos de Deus, nossos irmãos, crentes adjetivos, estão até hoje buscando a Deus, pedindo Deus para abençoar, pedindo Deus para fazer, para tirar, para colocar. Me traz marido, leva marido embora, traz uma esposa, eu não quero essa esposa, eu quero outra. Senhor, me cura, Senhor, me liberta.
Eles não conhecem os tempos já fixados e nem os limites da habitação dele. Ele não sabe quem é Deus. O sistema, 100% não conhecem Deus. Não conhecem. Porque eles não são cristãos. Eles são judaizados. São judaizados. Vê Deus lá no céu ainda. Olha, está atrasado 2000 anos, companheiro. Vê Deus no céu. Quando você fala que você vê Deus no céu, você não conhece os tempos e nem os limites da habitação dele, porque você não o tem ainda te instruindo. Você anda tropeçando na vida. Não conhecem Deus, por isso vivem assustados. Que um homem consegue perturbar eles. Eu estou vendo os crentes aí, os crentes das denominações aí, junto com o nosso presidente Bolsonaro, com medo do Lula. Pô, cara, esse é pobre demais. Vamos orar, gente. Orar para Deus tirar Lula. Ô, gente, você não conhece Deus, rapaz. Isso é pobreza demais, cara. Deus tenha misericórdia de nós. Por quê? É porque o Lula veio. Lula, pedacinho de carne sem sentido nenhum para Deus. Olha, você vê como é que eles criaram um monstro dentro das religiões por causa desse negócio de ficar orando, cara. Esse negócio de ficar orando é um atraso, para não falar outras coisas. Porque você, quanto mais você ora, mais você cresce o alvo que você está orando, mais se incomoda com aquilo, e aquilo vai se tornando cada dia mais gigante sobre você. Mas se você vê como Deus de cima para baixo, acabou. Você é um cristão, você é um Deus, você que estabelece. Por quê? Ele diz que, cadê a parte que eu quero aqui? Pois ele mesmo, a quem dá a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui está Deus. Os homens respiram porque Deus disse, soprou o fôlego de vida nos homens, por isso que eles respiram. Deus quer tirar os homens, tira o ar dele. Você serve igual Deus, abençoado. Ou como você anda na terra. Agora, para que isso seja estabelecido para nós, você tem que conhecer os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Porque aí você ouviu Deus naquilo que você pode fazer ou não. Davi, quando diz lá no Salmo 139, ele diz: os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor antes mesmo que eu existisse. Aí está o tempo e o limite da habitação de Davi. Davi, ele viu que quem controla tudo na vida dele era quem? O Senhor. Tudo foi escrito, ele andou naquilo que foi escrito. Ele não criou nada. Porque quem cria é Deus, meu irmão. Ele diz, é Ele que dá a vida, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você está respirando aí porque Deus quis. Ninguém está respirando aí porque não quis, ou porque Ele mesmo quis. E quando você descobre isso, você entra no reino de Deus, porque você começa a glorificá-lo e diz: Senhor, então, já que é o Senhor que me dá respiração, o que eu devo fazer? Porque ele vê o que? O senhorio de Deus sobre ele. Então ele não anda de qualquer maneira na terra. Ele anda como um cristão, como o próprio Cristo na terra, submetido totalmente. Quando Cristo, na vida de Jesus de Nazaré, estava pronto para morrer lá no
no Jardim das Oliveiras, né? Aonde foram Judas, traidor, com soldados lá de Roma para prendê-lo. Antes, Jesus estava orando, e ele, diante de uma situação de um cálice, quer dizer, a morte que estava chegando, ele diz: Pai, se possível for. Ele foi falar com Deus, ele não foi falar com ele. Se possível for, me livra desse cálice. Como Deus já tinha determinado para ele, Deus cala, simplesmente. Não tem que dar resposta para ninguém, você já sabe. Quem conhece Deus já sabe. Quem não conhece o Senhor, por que eu passo por isso? Ó Senhor, por que eu estou assim? Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, ele não sabe nada, rapaz. Ele não conhece os tempos e nem os limites da sua habitação na terra. É uma pessoa que está andando, como se diz no ditado, a Deus dará. Ele deita e levanta como um pedaço de carne qualquer, porque ele não sabe nada. Jesus diz: olha, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ele conhecia os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A habitação de Jesus, 33 anos e meio, cara, acabou. Daqui para lá você não vai existir mais. E ele sabia disso. Por isso que ele dormia e acordava no Senhor. Agora, quando não sabe disso, é um pedaço de carne ambulante aí na terra, entregue à sorte do mundo. Mas quando você conhece Deus, aí a história muda para ti, meu irmão. Entende isso, abençoado? Entende isso? Você entende isso, você vai parar de murmurar, de queixar. Porque aí você vai encontrar a vida. A todos dá vida. Quando não se entende, não tem vida, tem morte. Ó dia, ó morte. É lamentação de dia e de noite. Você tem um muro de lamentação na sua mente. Então, olha, aqui está o nosso texto básico, capítulo e versículo e livro, para nós trabalharmos isso na sua vida, para que nós saibamos quem verdadeiramente somos aqui na terra, e por que você está aqui na terra, e o que você tem que fazer aqui na terra, e como você tem que viver aqui na terra. Se você entendeu isso, eureka, você ganhou a vida toda. Você ganhou a vida. Agora, se você não entender, vai ficar arrastando uma latinha brava e não vai entender nada e vai ficar dando tiro aí para tudo quanto é lado. Então, isso se chama o quê? Crescimento. Diga crescimento. E aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, a qual Jesus disse: vá para os gentios, vai para as ovelhas perdidas de Israel. Gentios não. Então Pedro não foi preparado para pregar para os gentios. Não foi. Porque a ordem, quando Jesus ainda vivo, diz: não vá para os gentios, vá para as ovelhas perdidas de Israel. Então quem está ouvindo Pedro está em desobediência a uma ordem pré-estabelecida do próprio Cristo na terra para Pedro. E se você for lá, mas está escrito, e daí? Você tem que conhecer os tempos determinados por Deus, senão você vai falhar. Assim é, abençoado? Em 2 Pedro ele diz aqui, olha, antes, então ele estava decorrendo uma conversa com eles lá, os judeus, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lógico, Pedro está falando de Jesus Cristo quem? Jesus de Nazaré. Ele não conheceu o ressuscitado. Apesar de ter vê-lo ressuscitado, mas o ressuscitado não trouxe o evangelho, porque esse evangelho foi revelado a quem?
ao apóstolo Paulo. Então o que eles tinham de Jesus era aquilo, e eles tinham que ser fiel naquilo mesmo. Só que nós conseguimos ir além do que Pedro está dizendo aqui, Jesus Cristo, porque nós vamos em Jesus Cristo, o Nazareno, mas depois vamos a outro, a qual nós fazemos parte, que é o que? O ressuscitado. Então, onde nós lucramos muito mais do que eles, porque nós tivemos a glória, a oportunidade de nascer depois da cruz. Há anos, e até no cumprimento da apostasia e o seu final dela, que chegou no fim. O que está vendo é o seguinte: eles estão sendo desmontados a casa, como a casa era um palacete enorme. Desmontar um palacete enorme não acaba de uma noite por dia, você não consegue, né, derrubar aquilo. Então é paulatinamente nós estamos fazendo, mas já encerrou a apostasia, porque a graça começou. Assim é? E você e eu estamos desmontando o sistema. Por isso você tem que fazer essa palavra correr. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então o crescimento, ele continua, abençoados, porque a transformação ainda não aconteceu. Ela está na mente, mas ainda não materializou. Assim é? Então os tempos são para toda a raça humana. Nós vamos ver aqui que habita na terra. Os tempos são para todos. Agora, os limites para a sua habitação são só para quem? Os filhos, aqueles que dão ouvido. Alô? Aqueles que dão ouvido à voz de Deus, como cristão que sois. Você é um cristão, então você vê quem? Cristo. Você é um Deus, você vê quem então? Deus, você não pode ver outro. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Se você tem esse entendimento, então aí estamos bem. Assim é? Então Deus é Deus de limites, para que haja o quê? Ordem. Quando você sabe de quem veio os limites, aí você vai submeter ou não, você vai ser rebelde ou não. Nós vimos um povo rebelde do Antigo Testamento, que era de Sodoma e Gomorra, não é isso? Aonde foi Ló e a sua família, estabeleceu ali, e o pecado daquele povo e todo um andamento para ele, Deus não agradou. Falou: olha, anjo, vai lá e avisa Ló que eu vou exterminar aquele paizinho lá. Eu vou meter fogo em todo mundo. Deus é bom ou é ruim? Deus é bom ou ruim? E aí chegou o anjo, conversou com o Ló, que estava na beira da entrada da cidade, certamente pensando com seus botões lá. Falou: que fria que eu entrei. Eu fui lá para Campina, meus olhos me enganaram. Hoje eu estou aqui nessa fria. Aí veio os anjos, eles dobrou, falou: opa, está chegando salvação. E entrou com ele, e os de Sodoma e Gomorra sabiam que eram anjos. Eram formosos, né? E queria até tocá-los. Ló falou: não, tem minhas filhas aqui não, nós queremos anjinho. Então ele sabia que Deus estava ali. E eles não respeitaram Deus ali. O que aconteceu? Exterminou tudo. Então os filhos de Deus na terra têm que saber que Deus tem os seus tempos previamente determinados e limites da habitação, para não serem exterminados. Assim é? Os tempos são para que haja o quê? Ordem na terra. E os limites, aliás, o tempo é para os homens,
no geral, toda a raça humana, e os limites são para os filhos que dão ouvido ao Pai dos Espíritos. Deus é Deus de limites, para que haja ordem. Sem ordem não funciona. Vamos ver aqui Paulo falando sobre isso, porque quem falou isso foi Paulo, limites da sua habitação e os tempos, quem estabelece para nós é o apóstolo Paulo. E ele vem dizendo aqui, olha, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então tem que haver o quê? Ordem. Aqui tem que haver ordem, pessoal. Se não houver ordem, isso é sodomia. Isso é Sodoma e Gomorra, onde todo mundo faz o que quer. Assim era Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com eles? Você tem que buscar o enquadramento aí. Tem que haver ordem, tudo com decência e ordem. É o nosso apóstolo dizendo, tudo, porém, seja feito. Ele não fala para não fazer nada. Tudo seja feito, tudo te é lícito. Tudo seja feito com decência e ordem. Decência e ordem quer dizer o quê? Respeito ao Senhor que determinou os seus dias na terra. Você não vai viver o tempo que você quer, você vai viver o tempo que Deus determinou, como Davi disse isso. Os meus dias foram todos escritos, determinados e selados, mesmo antes que eu existisse. Ó, que riqueza tremenda. Aí, em Colossenses 2,5 também, o que Paulo fala para o povo da igreja? Como foi no Antigo Testamento, é o Novo Testamento, o povo é de Deus. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem. Então Paulo era reconhecido pela igreja de Colossos, aquele de Deus para trazer o quê? Ordem. E ele verifica para ver se está ou não está. É direito do ministro ver isso. Isso está em ordem ou está em desordem? Se estiver em desordem, eu tenho que ordenar. Porque se eu não ordenar, esse povo vai sofrer amargamente. Porque Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de confusão. Ele quer o melhor para o seu povo, mas esse povo tem que estar o quê? Ordenados, alinhados, hein? Totalmente alinhados, aferidos com o céu, para que venham desfrutar do melhor, porque ele sempre tem o melhor. Embora ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Uma pessoa que está em ordem, ela tem uma fé firme, ela não vacila, ela não titubia, né? Ela não anda em dois entendimentos. Ela não serve Deus e depois serve Baal, quer dizer o seu corpo, a sua carne, a sua vontade. Ela não anda cocheando em dois pensamentos, ela é firme. E nós vamos ver essa diferença. Tem que ter diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Tem que ter, abençoado. E a diferença está onde? Na sua vida de prosperidade na terra. Não é só financeira, não. Em família, em saúde, em amigos, em alegria, em gozo. É diferente. As pessoas vão dizer, por que eu não posso rir daquele jeito lá? Porque você não conhece os tempos previamente estabelecidos de Deus e nem os limites da sua habitação. Você anda, a Deus dará. Você anda fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não. Nós temos ordem. 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 E essa ordem já foi estabelecido. Congregar, semear e fazer a palavra correr. Essa é a ordem de Deus. Quem tiver nela vai alcançar
o prêmio. Quem não estiver, não vai alcançar o prêmio. Isso aí é líquido e certo. Assim é, abençoado? Eu vou deixar a segunda parte para a semana que vem, porque nós vamos falar que o Senhor trouxe à terra os tempos determinados. Está baseado lá em Eclesiastes, que é o livro de Salomão, o sábio Salomão, que traz uma visão exata dos tempos determinados e os limites da sua habitação. Eu vou deixar isso para que você não falte domingo que vem. Assim é? Receba o seu limite, melhor semana.